Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 12 de janeiro. Se prepara, você é aposentado, você é pensionista, pois eu trago surpresas, hein? Lula aprovou mais uma medida importante, eu vou compartilhar elas aqui agora com vocês nesse boletim. Eu estou muito feliz de trazer nessa manhã desse domingão, dia de macarronada, essas informações relevantes aí para vocês. E vamos nos preparar, né, gente? Tem muita mudança aqui que está por vir, tem muita coisa nova para acontecer esse ano, o ano está apenas iniciando. Já temos novidades, temos mudanças, temos publicações do governo federal no Diário Oficial da União, e tudo isso vai trazer impacto na vida de milhões e milhares de beneficiários da Previdência Social. Então, todo conhecimento é bem-vindo. Eu fico muito feliz de ser porta-voz aí de vocês aposentados. Obrigada pela oportunidade, carinho e audiência. E vamos lá trazer 5 notícias nessa manhã de hoje para vocês. 5 notícias de utilidade pública para os aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Estão preparados aí? Como que está sendo o seu domingão? Você está em casa? Você está trabalhando? Você está descansando? Como que está sendo aí? Conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber. Enquanto você comenta, enquanto você me conta, eu vou trazendo as notícias, combinado? Um beijo aí a todos vocês e bora lá trazer aí as notícias. Gente, começo também reforçando que nossa página no Facebook está lá ativa esperando você. Nós temos um grupo de apoio para tirar dúvidas lá no Face, sabia disso? Quem não sabia está perdendo a oportunidade de fazer amizade, de ter dúvidas esclarecidas, de aprender um monte de coisa com outros beneficiários que passam às vezes pelo mesmo problema que você. Então, o nosso canal criou algumas condições para ajudar vocês, mas vocês também têm que fazer a parte de vocês. Então, quem tiver interesse, a gente te aguarda lá na nossa página do Face também. Combinado, meus amigos? Agora, bora lá trazer aqui as demais informações. Claro que não poderia faltar a charada do dia de hoje. Quem enviou foi o Luiz Chagas. Luiz Chagas, tudo bem? Beijo grande, viu, meu querido? Obrigada aí pelo carinho, audiência e companhia. Luiz Chagas é inscrito aqui do canal do INSS, ele sabe a importância da charada, ele sabe que a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida, e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Então participe aí por você, pela sua saúde, né? E faça como o Luiz Chagas, deixe sua charada aí nos comentários, que ela também pode ajudar os outros inscritos do canal. Para participar é fácil, simples, de graça. É só escrever aqui nos comentários charada, porque quando você escreve charada, nossa equipe consegue localizar pelo termo da charada a sua mensagem. Todas as charadas são lidas. Aquelas que já têm respostas são as possíveis de ser selecionadas, as que não têm respostas são desclassificadas, e aí dentro das que estão certinho, né, com resposta, tudo bonitinho aqui nos comentários, a nossa equipe seleciona aí a que acredita ter mais a ver, né, no dia. E aí a charada é selecionada, é colocada aqui no boletim e eu menciono o nome de vocês, por isso tem que deixar o nome, a cidade onde vocês são, para que eu possa aqui homenageá-lo em nosso vídeo e transmitir a nossa gratidão por você ter colaborado aqui com a charada, né? Então participem, e hoje o agradecimento especial vai para o nosso lindo, querido, inscrito, maravilhoso, que está sempre nos acompanhando e começa 2025 acompanhando a Alô INSS ainda, que é o Luiz Chagas. O que é o que é? Eu tenho uma pessoa na família que se chama uma estação do ano. Qual o nome dela? Eita, que eu quero ver se você vai acertar. Eu tenho uma pessoa na família que se chama uma estação do ano. Qual o nome dela? É fácil. Eu quero ver se você vai acertar. Responde aí para mim. Enquanto você responde, eu vou trazer aqui sobre o empréstimo consignado. Gente, a procura tá grande, hein? Muitos aposentados e pensionistas estão acionando diariamente. O nosso atendimento é uma loucura. Mais de 5 mil pessoas ativas na linha, buscando aí a ajuda do Alô INSS, né, que não quer cair em golpe e quer contratar o crédito em segurança. E eu agradeço imensamente a confiança de vocês e o carinho em nosso canal. É uma honra atendê-los, né? A gente só pede a paciência, porque às vezes o atendimento demora um pouquinho, justamente por causa dessa fila que é muito grande, né? Vocês são em muitos, a equipe é em poucos, então por isso que às vezes demora um pouquinho o atendimento, mas todo mundo é atendido, fiquem tranquilos, né? A margem ainda nem atualizou, então fica tranquilo, não precisa de desespero. Nossa equipe está aqui para te ajudar, e é melhor você esperar um pouco do que cair em golpe.
né? A pressa pode ser inimiga da perfeição. Muito cuidado, tá? Na pressa, muita gente cai em golpe, porque vai lá naquele que é fácil, né? Naquele que está prometendo rios e fundos e aí acaba se prejudicando. Então, se você quer contratar o crédito em segurança, chama a nossa equipe, aguarda ser atendido. O atendimento, gente, é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 18 horas da tarde. Então, você que chama hoje, você não vai ser atendido hoje. Por quê? Porque a equipe está descansando, está em casa comendo macarrão, né? A equipe volta na segunda-feira, então segunda-feira, a partir das 9 da manhã que vai ser atendido. Como existe uma fila de atendimento, às vezes você não vai ser atendido 9 ponto, então é só ter paciência, esperar, meu povo, que você será atendido, tudo bem? Então, quem tiver interesse em contratar um empréstimo consignado e quer a segurança que só o Alô INSS consegue te dar, é chamar. O link está aí na descrição do vídeo no primeiro comentário, você vai para uma fila de atendimento e amanhã a nossa equipe estará aqui, se Deus quiser, né, para poder te ajudar, para poder te atender do jeito que você merece. Combinado? Lembrando que esse serviço é gratuito, tá? O Alô INSS não cobra valores, você não tem que repassar valor nenhum para ninguém e a gente consegue te ajudar aí nessa jornada de crédito consignado. Agora vamos falar da cesta básica? Gente, eu tenho aqui novas informações, eu tenho aqui novidades para trazer para vocês e vamos falar a respeito da cesta básica. O que eu quero trazer a respeito da cesta básica para você aposentado e pensionista? Foi aprovado, olha só, foi aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Na verdade, o Ministério do Desenvolvimento Social, ele celebrou, né, a aprovação da nova cesta básica e foi aprovada no final do ano de 2024, um pouquinho antes do recesso parlamentar. O governo ralou, né? Aprovou bilhões de reais em emendas parlamentares para conseguir apoio da maioria para aprovar a tão esperada trecho da reforma tributária que trata aí do item mais esperado pelos aposentados, pelas pessoas de baixa renda, que são os itens de cesta básica. E o que acontece, né? A emenda fez parte da reforma tributária, é uma ação que consolida políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento, que oferta alimentos de qualidade aos brasileiros de baixa renda. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, ele diz que garantir o direito humano à alimentação de qualidade nutricionalmente saudável é uma das muitas iniciativas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Dentre as ações está a Cesta Básica Nacional de Alimentos, proposta incluída na reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional. E a nova Cesta Básica Nacional de Alimentos é composta por alimentos que atendem a critérios de saudabilidade e garantem o direito humano à alimentação adequada na Constituição Federal. A emenda também estabelece a redução em 60% para alimentos destinados ao consumo humano, assim como a alíquota zero para produtos hortícolas, frutas e ovos. E para o titular do Ministério do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, a aprovação representa uma vitória no combate à fome e na redução da pobreza em todo o Brasil. A alimentação saudável é um direito de todo ser humano e a nova cesta básica de alimentos foi formulada com a intenção de melhorar a qualidade de vida das pessoas, oferecendo nutrientes equilibrados e que também irão promover a saúde. Abre aspas, não queremos apenas tirar da fome. Nosso objetivo é oferecer também oportunidades de escolhas mais saudáveis para os brasileiros, principalmente os de baixa renda. Então, gente, prosseguiu o ministro, né? Em março de 2024, o decreto número 11.936 trouxe um conjunto de orientações e diretrizes para o governo a respeito da nova cesta básica de alimentos. O documento orientador das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, desde a produção até o consumo, traz uma lista com exemplos de alimentos que devem compor a cesta básica, que será composta por alimentos in natura ou minimamente processados e também dos ingredientes culinários. A Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Lilian, celebrou a aprovação da nova cesta básica de alimentos. Ela disse: nós estamos já há algum tempo trabalhando com o governo e com o Congresso Nacional na promoção de alimentação saudável e na promoção da saúde da população brasileira, explicou. Isso foi refletido agora com a aprovação do trecho da reforma tributária, que permite que a cesta básica seja isenta de tributos e que conta com a redução de tributos para uma série de alimentos saudáveis, comemorou Lília.
ela diz que estão garantindo o direito humano à alimentação de verdade, com alimentos de qualidade, refletindo os esforços do governo para que possamos promover a segurança alimentar. O texto aprovado foi para a sanção do Lula. Os itens que compõem agora a nova cesta básica são esses que aparecem aqui na tela: arroz, leite integral, desnatado, semidesnatado, fluido, concentrado, fórmulas infantis, manteiga, margarina, feijões, os mais comuns como carioca, preto, branco, vermelho, café, óleo de babaçu, farinha de mandioca e tapioca, farinhas, grumos e sêmula de milho, farinha de trigo, macarrão, a versão minimamente processada, pão de sal, aveia, farinhas, grãos, carnes bovinas, suínas, ovina, caprina, aves, peixes, queijos, mussarela, minas, prato, coalho, ricota, requeijão, provolone, parmesão fresco do reino, sal, erva mate. Então, gente, esses itens que compõem o anexo de produtos hortícolas, frutas e ovos com alíquota zero, todas as verduras, legumes e frutas, raízes e tubérculos também estão no capítulo 7 e 8 da norma. E aqui também tem os itens que compõem os outros alimentos, como crustáceos e molusco, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos, mel natural, erva mate, farinhas de outros cereais e amido de milho, farinhas de sócio biodiversidade, óleo de soja, de milho, palma, dendê, algodão, girassol, amendoim, amêndoa, canola e óleos vegetais, massas alimentícias, suco natural de fruta ou de produtos hortícolas, polpa de fruta, pão de forma, extratos de tomate, oleaginosas e demais leguminosas do capítulo 7 e 8 e frutos oleaginosos do capítulo 12. Tem a seleção de legumes, verduras, legumes também em conserva. Então, tudo isso daí vai trazer uma melhoria, a gente acredita, significativa nos preços. Pelo menos é o que a gente espera, né, gente? Claro que não existe uma regulamentação hoje na lei que obriga as empresas a repassar nessa isenção para o cliente, porque o preço não é formado só por impostos. Então, isso pode gerar aí o quê? Um benefício para os empreendedores e nenhuma diferença para os mais pobres. Na verdade, tem a diferença sim, mais impostos que vamos pagar para poder compensar essa isenção que o governo deixará de arrecadar. Então vamos acompanhar, será que vai beneficiar só os mais ricos ou o governo precisa criar uma estratégia rápida que funcione e beneficie os mais pobres? Senão, não adianta nada esse texto, só vai beneficiar os mais ricos, que já são os mais beneficiados, né, com esses tipos de isenção. Agora, eu vou trazer uma outra informação com algumas notícias rápidas, mas que são importantes e eu quero compartilhá-las aqui agora com vocês. Vamos começar aqui com a primeira, que trata a respeito da equiparação de diabetes tipo 1 à deficiência. O projeto foi a sanção. Eu quero saber aí de vocês, aposentados e pensionistas, o que vocês acharam dessa mudança, gente. O plenário aprovou no dia 18 de dezembro um projeto de lei que equipara o diabetes mellitus, aquele tipo 1, a uma deficiência para efeitos legais. O projeto de lei foi o 2687 de 2022. A proposta foi a sanção do presidente, foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais no último dia 11 de dezembro. O projeto teve origem na Câmara dos Deputados, prevê que valerão para quem tem diabetes tipo 1 as mesmas regras já previstas para pessoas com deficiência e conforme estabelecido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. De acordo com esse estatuto, a avaliação para constatar a deficiência é biopsicossocial e deve ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que dificulta sua participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E na avaliação, o Estatuto determina que sejam verificados impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Caberá ao Poder Executivo criar instrumentos para avaliação, da mesma forma como já é previsto para as deficiências. E no Brasil, entre as pessoas com diabetes, estima-se que de 5 a 10% tenham a do tipo 1. Comenta aí se você conhece alguém que tem. E se for, gente, o que isso vai beneficiar? Muito. Porque você sendo equiparada a uma pessoa com deficiência por ter diabetes, você passa a ter os mesmos direitos das pessoas com deficiência no Brasil.
Então, você vai ter mais benefícios, mais direitos. Comenta aí o que vocês acharam justo, não achou? Enquanto você comenta, eu vou trazer outra informação também. Vamos lá continuar as informações aqui, que tem muita notícia, tem muita informação importante e eu quero que você fique por dentro de cada uma delas. Olha só, vamos falar agora aqui a respeito do afastamento por saúde, principalmente já que falamos de benefício previdenciário, é importante vocês terem conhecimento desses direitos, né? Tem muita gente aqui, inclusive, que tem dúvidas sobre auxílio-doença, não é mesmo? Então, eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho como que funciona isso. Gente, então olha só, afastou-se do trabalho por motivo de saúde? Conheça esses direitos. Você pode, por até 15 dias, o salário é pago pela empresa, não pelo INSS, tá? Então, é uma atenção aí importante para vocês. A partir do 16º dia, a Previdência Social assume o pagamento. Então, a empresa não paga mais nada. A partir do 16º dia, quem paga é a Previdência, ok? E tem mais, gente, tem mais, né? Aqui ainda fala o seguinte, que em caso de acidente, o empregado recebe o auxílio acidente. Então, olha como é importante essa informação, tá? Então, é importante conhecer os direitos trabalhistas e você pode baixar gratuitamente o livro Consolidação das Leis do Trabalho, CLT e Normas Correlatadas, do site Livraria do Senado. Ele disponibilizou para vocês terem conhecimento das leis. Agora, mais uma notícia rápida e também importante que eu quero compartilhar aqui com vocês, meus amigos. Olha só, é a respeito dessa outra matéria aqui que eu achei bem interessante, por isso que eu trouxe aqui no canal hoje para vocês também, tá? Essa informação, olha só o que ela traz aqui para vocês. Ela explica a respeito da aprovação da restrição de celulares na escola. É isso mesmo, isso aqui gerou polêmica, hein? Quero saber sua opinião. Então, gente, o projeto proíbe alunos de usar celular em aula, recreio, intervalo, a menos que seja com fins pedagógicos em casos de emergência, para garantir acessibilidade, inclusão e para atender às condições de saúde do estudante. Então, a proposta foi sancionada pelo Lula e isso gerou uma repercussão. Eu vou trazer um pouquinho da minha opinião. Eu acho que é o seguinte, gente, a aprovação dessa lei, né, de restrição aí de celulares na escola, ele é um assunto bem polêmico. A gente sabe que é uma medida que traz pontos positivos e negativos, merece uma reflexão cuidadosa. De pontos positivos, na minha opinião, foco na aprendizagem. A ausência de celular pode reduzir distração na sala de aula, permitindo que os alunos se concentrem mais nos estudos. Melhoria nas interações sociais. Sem os aparelhos, os estudantes podem se envolver mais em atividades presenciais, estabelecer conexões reais com os colegas e professores. Redução do bullying digital, né? A restrição pode minimizar o cyberbullying durante o período escolar, criando um ambiente mais seguro. Desenvolvimento de habilidades sociais. A falta de tecnologia incentiva o quê? O desenvolvimento da comunicação, raciocínio lógico, interpessoal e do trabalho em equipe. E os pontos negativos, né? Na minha opinião, desafios de comunicação com pais. Em emergência, a extradição pode dificultar o contato rápido entre pai e filho. O uso pedagógico comprometido. Celulares são ferramentas hoje poderosas na área de educação, quando bem utilizadas, claro. E essa restrição pode limitar oportunidades de aprendizagem digital. Falta de preparação, né, gente? Muitos professores e escolas não possuem alternativas tecnológicas adequadas para substituir a funcionalidade dos celulares na sala de aula. E a resistência dos alunos. Pode haver maior resistência à medida, gerando conflitos, desafios na adaptação, ansiedade, né? Então, o que seria ideal, assim, na minha opinião? Eu acho que, primeiro, educação digital, em vez de uma separação total, ensinar o uso consciente, a produção dos celulares, que seria uma abordagem mais sustentável. Horários específicos, criar momentos controlados para uso dos dispositivos, como em atividades educacionais ou intervalos. Isso pode equilibrar necessidades de foco e liberdade. Recursos alternativos, né? Fornecer ferramentas tecnológicas específicas para aprendizado. Tira o celular, mas coloca tablet, notebook, plataforma restrita, que pode ser uma solução para aprender, né? Diálogo com a comunidade escolar, envolver pais, alunos, professores na construção de uma política equilibrada, garantindo maior acessibilidade e eficácia. A infraestrutura adequada, né? Investir em bibliotecas, laboratórios, áreas de convivência atrativa para que os alunos sintam menos necessidade de recorrer ao celular.
Então, restringir os celulares pode ser uma boa ideia, mas a chave, eu sempre acho que está no equilíbrio. Equilibrar a medida com a educação, ferramentas que desenvolvam o uso responsável da tecnologia. Assim, será possível colher os benefícios dessa medida sem prejudicar o desenvolvimento e também a liberdade dos estudantes numa era tão tecnológica como essa que estamos vivendo. Comenta aí o que vocês acham, a opinião de vocês. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui, continuando o nosso vídeo, a nossa charge do dia, que é o nosso momento de reflexão e interação. Olha só, reforma tributária, né? Agora que o assunto reforma tributária volta, mais uma vez a ser ansiosamente debatido dentro das hostes do governo, não por uma necessidade de aperfeiçoar esse, que é um dos sistemas arrecadatórios mais injustos e escorchantes do planeta, mas tão somente para fazer caixa. Nada melhor, como dizia o ex-ministro do Planejamento Roberto Campos, do que colocar a lanterna na popa do barco do Brasil, de modo a observarmos o caminho no borbulhar das ondas que percorremos até aqui e assim verificarmos se estamos indo na direção certa. Eu queria saber seu ponto de vista sobre a reforma tributária, sobre essa arrecadação bilionária, sobre o Brasil entrar no ranking do maior imposto do mundo, do planeta, será o Brasil. Então, assim, o povo tá aguentando? Não tá aguentando. A gente tem o pior salário e a maior carga tributária. Olha o ranking que o Brasil se encontra, mas isso para o povo, porque para os políticos, eles têm várias isenções, como as regalias do próprio ministro do STF, né, de isenção de impostos, eles têm isenções, têm altos salários, têm um monte de auxílio, mas é o povo brasileiro sofre. Por isso o ditado, Brasil é rico, é um país rico de pessoas pobres. Comenta aí o que vocês acham. Enquanto isso, pagamentos de janeiro. Gente, está chegando a data da folha maciça, em breve vocês vão conseguir enxergar o extrato de pagamento com os valores atualizados de salário. Os pagamentos reajustados serão liberados para quem ganha um salário mínimo do dia 27 de janeiro a 7 de fevereiro, de acordo com o final do NIS. Quem ganha acima de um salário mínimo do dia 3 de fevereiro a 7 de fevereiro, também de acordo com o final do NIS. Então, eu sempre aviso que o calendário vocês também conseguem acessar através do aplicativo ou site Meu INSS. Agora vamos falar a respeito de quem precisa de óculos. Atenção aí, você é aposentado, pensionista, VPC Loas, precisa cuidar da saúde dos olhos. Se você tem a receita médica do seu oftalmo com o grau de lente que você precisa usar, envie essa receita para esse número do WhatsApp que aparece aqui na tela, DDD 11, número 987635839. Você vai falar com o senhor Joel. Quem é o senhor Joel? Ele é um parceiro aqui do canal INSS, na qual eu mesma comprei meus óculos. Eu tenho 3 óculos, tenho o de sol, tenho o que eu uso para descanso, né? Tenho outro óculos que eu acho muito bonito, que eu comprei também, e ele é de grau, tudo com ele. Por quê? Porque ele tem qualidade, ele tem preço justo. O seu Joel é um aposentado que trabalha a vida toda com óculos, eles conhecem os fabricantes, melhores fornecedores, que pode, inclusive, trazer para você uma economia muito grande aí na contratação do seu óculos. Então, quem tem a receita, porque sem receita não adianta chamar, tem que ter a receita. Você tem a receita do oftalmo atualizada? Envia para ele que ele vai fazer uma cotação, ele vai te mostrar os modelos de armação, as melhores lentes, tudo dentro do que cabe no seu orçamento. E eu tenho certeza que é um bom negócio aí para você, assim como foi para mim, eu espero que seja. Então, quem tiver interesse, o link tá aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário do WhatsApp dele. Chama ele, fala que veio pelo Alô INSS, que você vai conseguir um desconto melhor ainda, tudo bem? Agora, gente, eu quero falar um pouquinho da reforma tributária, né? A gente trouxe aqui na charge uma reflexão sobre ela. E é importante entender a regulamentação, principalmente do que já está sendo aprovado. A Câmara dos Deputados aprovou o maior e mais relevante projeto de regulamentação da reforma tributária. O texto passou por uma segunda aprovação dos deputados após modificações feitas pelo Senado Federal, seguiu para a sanção do Lula, o Congresso definiu as regras do futuro regime de impostos, né? E é importante tirar as dúvidas sobre o que o Lula aprovou a respeito da reforma tributária, né? E é importante falar desse sistema simples, sobre o governo considera eficiente, justo e transparente. A gente já acha que é um cheque em branco e é um problema gravíssimo que pode afetar principalmente os mais pobres, já que ele não garante, gente, como que eu posso dizer, uma redução de preço para vocês, né? E só para vocês entenderem um pouquinho, a Câmara enviou o texto final da reforma tributária para sanção, né? E a Câmara dos Deputados
enviou na quinta-feira, dia 26 de dezembro, a versão final do principal projeto que regulamenta a reforma tributária, projeto de lei 68 de 2024. O texto foi enviado para análise do Lula, que pode vetar trechos da proposta. Ele tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar o texto, então ele tem até o final do mês para fazer isso, né? E o projeto trata da unificação dos impostos para a criação do IBIS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e também da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vão compor o quê? O IVA, né? E o Imposto sobre Valor Agregado. Ele foi aprovado pela Câmara no dia 17 de dezembro, além do projeto de lei 68 de 2024, tramita no Senado o projeto de lei complementar 108 de 2024, que estabelece as regras do Comitê Gestor do IBIS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que será responsável por arrecadar o imposto e distribuir o produto da arrecadação aos estados e municípios. Então, o texto foi aprovado pela Câmara em agosto, aguarda também a votação aí dos senadores, né? E aqui, além da unificação dos impostos, também haverá o fim da cobrança em cascata. Hoje, há a chamada cumulatividade. Como os impostos incidem na origem, ou seja, na produção, eles acabam se acumulando. Por exemplo, uma montadora, ao comprar um pneu, ela paga imposto. Ao comprar o carro, o consumidor paga. Além do imposto sobre o automóvel, o tributo embutido na aquisição do pneu pela montadora. Ou seja, acaba pagando imposto sobre imposto. E com a reforma tributária, as empresas poderão descontar os impostos pagos nas etapas anteriores da produção através de créditos tributários. E a reforma começa a valer em 2026, em fase de teste, será aplicada gradativamente em 2027 até 2033, conforme o calendário do governo federal. O texto aprovado também trata de assuntos como cashback, que é devolução do imposto para quem é de baixa renda, a composição da cesta básica, além de indicar os setores e produtos que terão imposto zerado e os que terão alíquota maior ou menor que a padrão, entre outros assuntos. O chamado imposto seletivo ou imposto do pecado, por exemplo, será uma alíquota adicional que irá incidir sobre produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, como cigarro, refrigerante e veículos. O projeto prevê um limitador de alíquota padrão. A regra funcionará como uma espécie de gatilho toda vez que a taxa de referência ameaçar ultrapassar o índice de 26,5%, medidas de redução de carga tributária seriam acionadas. A proposta afirma que uma avaliação será feita em 2031 para estimular e estimar se a soma das alíquotas de CBS e IBIS que passarão a valer integralmente em 2033 resultarão em valor superior a 26,5%. Caso o valor seja maior, um projeto de lei deverá ser enviado pelo Executivo propondo a redução de benefícios para setores ou produtos. O projeto precisará ser aprovado até o final de 2032, então ainda tem chão, né? Para que a alíquota de referência entre o vigor em 2033. Alguns produtos terão uma alíquota menor ou mesmo zerada, é o caso de proteínas de origem animal, como carne, frango. Outros terão alíquota majorada, como cigarro e refrigerante. Assim, a ideia é que a carga tributária geral fique em 26,5%, pois a redução de um lado será compensada com a alta do outro lado. Agora, o problema é o seguinte, é isso daqui, né? Ser aí isento igual a cesta básica e não repassado para o povo, porque vai beneficiar só os ricos, que são as empresas. Mas e o povo, né? Então, a gente vai acompanhar tudo isso, tá? Na área da saúde também, né? A proposta ainda prevê a possibilidade de empresas acreditarem no pagamento do IBIS e CBS em planos de saúde para seus funcionários e criou uma redução de 30% na alíquota dos planos de saúde para animais domésticos. Então, olha só quanta mudança. Medicamentos também passou por uma redução de alíquota em 60%. Então, a gente vê bastante mudança, né? O setor de mineração conseguiu uma concessão. A regulamentação estabelece agora que a cobrança de imposto seletivo não vai valer para exportações. Então, haverá um desconto de 50% na alíquota geral de transações do mercado imobiliário. Antes, a redução da alíquota prevista na Câmara era de 40%. Então, vocês viram aí que será criado um limite para que pessoas físicas que têm imóveis de aluguel sejam isentas do imposto. As pessoas físicas que têm imóveis de aluguel serão isentas do pagamento do imposto sobre consumo
desde que arrecadem menos de 240 mil por ano com locação e tenham menos de 3 imóveis alugados. A partir desses limites, o locador, mesmo sendo pessoa física, terá que incluir o IVA sobre o cálculo de locação. Então, foi simplificado também o cálculo do regime específico de hotelaria, turismo, bares, restaurante. Eles foram enquadrados na alíquota reduzida em 40%, sem contar as gorjetas na base de cálculo, e como contrapartida, não é autorizada a apropriação de crédito do IBES e da CBS por quem adquire produtos ou serviços desses setores. A venda de bebida alcoólica não entra no cálculo de alíquota reduzida, e antes o texto da Câmara previa que os setores teriam um cálculo de alíquota variável conforme determinação dos entes federativos. E para encerrar o boletim de hoje, a Câmara aprovou agora há pouco o texto base do projeto que limita a alta do salário mínimo. Esse texto estabelece que o aumento do mínimo terá que seguir as mesmas regras fiscais que regulam as demais despesas públicas. Na prática, essa medida reduz o ganho real do salário mínimo. Ainda falta a votação dos destaques. E os senadores terminaram a aprovação do texto que cria gatilhos para conter o crescimento de benefícios fiscais e dos gastos com funcionalismo. É o primeiro projeto do pacote de equilíbrio das contas que segue para a sanção do presidente Lula. Pois é, pessoal, então vocês viram aí, né? O deputado Pompeu de Matos informou que votou não pelo projeto de lei que reduziu o valor do salário mínimo de vocês. Um salário que deveria ser 1.525 passou para 1.518, mas a briga está no Congresso. Após esse fim do recesso mês que vem, eu acredito que pode ter mudanças e o salário mínimo possa vir a aumentar esse ano novamente, caso tenha uma pressão muito grande. Então vamos acompanhar que mudanças estão por vir. E respondendo a charado, que é o que é, eu tenho uma pessoa na família que se chama uma estação do ano. Qual o nome dela? O nome dela é Primavera. É a prima, porque é uma pessoa da família, é um parente, então é a prima. E o nome dela é Vera, então fica Primavera. Por isso que é a pessoa que se chama uma estação do ano. Um beijo pra você, meu querido Luiz Chagas. Gostei, hein? Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje. À tarde tem live. Eu espero vocês. Até mais.